vamos dar prosseguimento aqui, né, ao nosso capítulo 9 de linha de transmissão. Hoje a gente vai sair agora, a gente já fez a análise de campos, né? Vamos agora fazer uma análise usando as ondas de tensão em corrente na linha. Essa modelagem é conhecida também por modelagem por parâmetros distribuídos, né? Parâmetros de circuito tradicionais que a gente conhece. Vou fazer só uma análise para mostrar como é a formulação do domínio do tempo. E aí vamos particularizar para o regime harmônico, né? Mas interessa. Especificamente no regime harmônico, vamos ver as soluções obtidas para as ondas de tensão em corrente. Vamos analisar especificamente quando você tem uma linha de transmissão terminada por uma carga. Vai ver que a gente vai ter reflexão, né? Coefficiente de reflexão, da mesma forma que a gente teve reflexão numa interface, né? Uma onda plana. A gente também tem reflexão quando você tem uma carga que é o mesmo problema, na realidade. E vamos discutir algumas propriedades da função impedância. Bom, como a gente falou na aula anterior, né? Ou seja, a gente pode determinar a capacitância por unidade de comprimento da linha de transmissão, usando os campos, né? Pode determinar a indutância. E esses elementos armazenadores de energia, eles equivalem a haver na linha de transmissão capacitância por unidade de comprimento, né? A capacitância de paralelo, né? Os eletrodos, entre eles tem um preenchimento e tem uma energia armazenada, então essa energia armazenada pode ser usada para determinar a capacitância por unidade de comprimento, né? Nós temos também energia magnética armazenada, que tem a ver com o fluxo de corrente, o campo magnético em torno dos condutores. Né? Você tem uma indutância por unidade de comprimento. Né? Você tem perdas de condução, que a gente comentou também na aula passada, discutiu, né? Que equivale a uma resistência série por unidade de comprimento RL, e um vazamento, perdas materiais, né? Em que você tem perdas ou dielétricas ou magnéticas, que a gente pode representar por um vazamento aqui de corrente, digamos assim, né? Entre eletrodos, representado por essa condutância em paralelo do GL. Então, uma linha real, você teria todos esses elementos de circuitos, né? Então, tudo isso num pequeno comprimento ΔZ da linha, certo? Então, você pode distribuir, né? Quanto maior ΔZ, maior a resistência série, maior a resistência série, e vai aumentando a condutância e a capacitância, né? Então, só lembrando, né, que essas coisas têm a ver com coisas que a gente falou na última aula, né? A energia eletromagnética, elétrica armazenada, tem a ver com a capacidade de comprimento. A indutância tem a ver com a energia magnética. Perdas de condução tem a ver com a resistência série. E perdas dielétricas ou magnéticas tem a ver com o vazamento de carga. Então, o que a gente faz, né? A gente pode utilizar também um modelo de circuito, certo? Mas levando em conta que as quantidades podem variar longitudinalmente, né? Então, por exemplo, né, se você tem uma linha de transmissão representada por parâmetros distribuídos dessa forma, está acontecendo aqui, bicho. Né? Então, você tem aqui um nó num ponto de coordenadas Z, né? Nesse ponto, a tensão é V de Z, certo? E a corrente aqui nessa malha é I de Z, né? Referencia esse ponto. Na próxima malha, a tensão passa a V de Z mais ΔZ, que Z aumentou de ΔZ, e a corrente na nova malha I de Z mais ΔZ. E nós sabemos que a gente pode usar baixas frequências ali de Kirchhoff, né? Que a tensão, soma das tensões, né? A circulação do campo elétrico é zero, basicamente, né? Nesse regime de baixa frequência, e que isso aqui é pequeno em relação ao comprimento de onda, certo? Então, nesse regime, a gente pode dizer que a tensão, a diferença de potencial é dada por essa queda devido a esses elementos, né?
E a corrente que entra aqui é a soma das correntes que vem para cá e que vem para cá. Né? Pode usar desde que esse tamanho seja pequeno. Ou seja, V de Z, que é essa tensão aqui, né? É V nesse ponto. Essa tensão é igual a essa aqui. Mais a queda nesse elemento. Nessa malha a gente representa a corrente por I de Z, né? Mais essa queda, RI, né? R delta ZI, mais L DI dt. L DI dt é L delta Z DI dt. Esse subscrito L, só lembrando, né? Lembra que são quantidades por unidade de comprimento. Né? Então, se você subtrai, a gente vai fazer depois, né? Só fazer a corrente aqui também, I de Z, essa corrente que entra, é igual a essa mais essa. Né? Essa igual a essa mais essa. I de Z, que é o que está valendo aqui, é igual a da próxima malha, que é essa aqui, mais essa que é a tensão vezes esse elemento, mais a corrente do capacitor, que é IC dV dt, igual a C dV dt, né? Então vai dar essa corrente de vazamento, né, que é a condutância, isso aqui é GL, né? Está errado nas notas de aula, certo? Aqui é CL, né? Mais a capacitância daquela trecho dV dt. Tá? Ora, então o que nós temos aí, né? Se eu subtrair esse menos esse, dividido por ΔZ, você tem a derivada em relação a Z. Né? Se eu botar para lá, na realidade, né, fica menos dV dZ. Certo? E se eu subtrair isso para cá, fica menos DI dZ. Né? Você fica com essas duas equações acopladas aí. Certo? Então, por exemplo, vamos ver como é que fica uma equação diferencial só para ver, né? Vou botar isso aqui. Você tem aí menos dV dZ, né? Igual a RI. Isso aqui é o domínio do tempo, né? Mais LL, né? DI dt. Você tem a segunda, que é menos DI dZ. Igual a GV. Mais C dV dt. Então, se eu fizer a derivada em relação a Z aqui, o que acontece, né? D2V dZ2 igual a RL DI dZ, que vai dar isso aqui, né? Dá menos RL GL V mais CL dV dt. Né? Está ruim porque está muito devagar. Né? Então, derivando em relação a Z, D2V, D2 vai dar esse primeiro termo RL, DI, DZ, que dá isso aqui, mais esse termo, mais LL, DDZ cruzado, né? D2I, DZ, DT. Para isso aqui eu faço a derivada em relação a T disso aqui, para jogar aqui. Então, D2I, DZ, DT é igual a menos GL dV dt menos CL, tá ruim, D2V dt2, né? Agora a derivada em relação ao tempo, não é isso? Ou seja, então o que quer dizer tudo isso, né?
Isso aqui eu pego, jogo aqui, né? Então fica uma equação só em V, derivada primeira. Tá muito ruim isso aqui, bicho. Isso que aconteceu hoje. E uma derivada segunda, né? Tudo em V, né? Só derivadas em V. Aqui tem V, dV, dt, e aqui tem dV, d2V, dt. Ou seja, nós temos a equação diferencial de segunda ordem só em V, fazendo esse procedimento, certo? Vamos mostrar como é que faz, né? Então a gente obtém isso. E outra coisa, se eu fizer a mesma coisa para D2 e DZ2, e fizer o mesmo procedimento, eu obtenho uma equação semelhante, ambas representadas pela mesma equação diferencial, né? A solução, se chama de psi ou V ou I, a equação diferencial resultante é essa aqui, que a gente obtém. E aparece um parâmetro, né? V, que é uma dimensão de velocidade, um sobre R de C, que nós já mostramos que é a velocidade da luz dentro do meio de preenchimento, né? Mostrando na análise de campo. Então aparece esse termo aqui, certo? E aqui parece essa confusão aqui, para resolver essa equação aqui não é muito simples, né? É complicado, né? Dá para resolver. Faz uma transformação de Laplace aqui e resolve a equação em Z. Você faz transformação de Laplace para sair do domínio do tempo, né? Resolve para a função lá e resolve o problema, certo? Bom, a gente não vai trabalhar no regime temporal, a gente vai quebrar, como sempre, né, em componentes de Fourier, no regime harmônico. Então, a nossa função, tá certo? Ou V ou I, né, vai ser escrita daquela forma tradicional, uma função das coordenadas, exponencial de j ômega t. Né? E agora, o que nós temos, né? Se você olhar aqui originalmente, aqui você tem menos dV dz, fasor agora, né? Igual a RL fasor I. Aqui aparece J ômega, né? J ômega L I, né? E aqui também, tá certo? Aqui aparece J ômega CL fasor V. Então você tem essas equações, né? J ômega LI, RI, J ômega CV, GV. E de novo, agora fica mais fácil. Derivar de novo aqui em relação a Z, né? D2V, DZ2. Aparece DI, DZ, e DI, DZ é a função de V. Quando eu faço isso, eu obtenho uma equação diferencial de segunda ordem, do mesmo jeito, né? Ou para I, ou para V, ou para I, né? Essa equação aí, tá certo? Essa é a forma geral dessa equação, em que gama é essa raiz quadrada aqui, certo? É um produto desse termo com esse termo aqui, raiz quadrada, né? Linha com perdas, certo? Então, a solução geral dessa equação, isso aqui é chamada constante de propagação, né? Ela tem, só olhar aqui, né? Tem a parte real e imaginária, né? Parte real quer dizer que tem queda de sinal ao longo da linha, por causa das perdas, né? A atenuação, né? E aqui a constante de fase beta, aquela mesma constante de fase lá que aparece na análise de campos. Né? Então a solução geral vai ser uma combinação, né, da exponencial de menos gama z, exponencial de gama z. Nós já sabemos que isso aqui representa uma onda viajante no sentido mais z, e aqui uma onda viajante no sentido menos z. A gente vai ver como essa solução aparece, tá certo? Bom, então quais são as soluções para tensão em corrente, né? Se a gente for analisar, por exemplo, né, se eu pego, assumo que V é dessa forma, então I pode ser obtido dessa equação.
Dado V, I é obtido, né? Eu faço a derivada de V e calculo I, certo? Então, por exemplo, se eu digo que V vale V mais, que é a solução, né? Mais quer dizer propagação no sentido mais Z, tá? Daí eu boto menos aqui em cima. Gama é aquele fator lá, né? Produto lá. Então, observem que para calcular I eu precisaria de dV/dz. Vamos calcular aqui. dV/dz. Parece um gama, né? Nos dois casos. Gama. Na realidade, eu preciso de quem? De menos. Eu vou fazer menos dV/dz, tá certo? Porque fica o I aqui normal já. Fica menos dV/dz. Então aparece o menos gama aqui. E aparece o mais gama, então fica menos na frente. Então vai ficar V mais menos V menos, né? Isso é o quê? É esse fator aqui vezes I, né? Isso aqui está errado, né, pessoal? A derivada dá menos, né? Como eu botei um menos, aqui vai dar um mais, tá certo? A derivada aqui dá mais, menos a derivada dá menos aqui. Então tá certo assim. Então isso aqui vai dar R mais J ômega L e aí eu determino a corrente I. Vai ficar então assim, né? V mais. Se a solução para tensão é soma, né? A de corrente é de subtração, né? Bom, e gama, por sua vez, é dado por essa expressão aqui, ó, produto dessas duas coisas. Tá? Então fica essa raiz dividida por um número embaixo aqui, que é esse. Vai ficar isto sobre esse, né? Ou seja, aqui, na realidade, essa fração, a gente pode chamar de 1 sobre a impedância característica, né? Certo? Porque tensão sobre impedância. Por isso que a característica da linha seria RL mais J ômega L sobre aquele produto lá, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Raiz disso aqui, né? A impedância característica, que é esse parâmetro aqui, é complexa, porque a linha tem perda, né, no caso. Tá? Então você tem esse resultado aí, né? Se a tensão tem uma soma aqui, né? A corrente tem uma subtração, né? Corrente refletida, né, de algum lugar, tá certo? E a razão, a impedância característica para uma linha sem perda seria essa forma geral que depende dos parâmetros de perda, né? Condução, perdas de materiais e esse parâmetro aí, certo? Bom, a velocidade de fase a gente acabou de mostrar, né? 1 sobre raiz de LC, que por sua vez também está associada a constante de fase, né, beta, com essa relação que a gente já conhece, certo?
Bom, no regime sem perdas, o que acontece? Não tem resistência séria, não tem perda de condução, não tem vazamento de corrente, né? Não tem perdas nem magnéticas nem dielétricas. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui cancela, isso aqui cancela, e pelas características fica na forma raiz de L sobre C, que é aquilo que a gente já tinha feito na análise de campos, né? O gama agora fica puramente imaginário. Perdeu de novo. Deixa eu ver aqui se eu preciso reiniciar de novo. Deixa eu tirar aqui isso aqui e botar de volta para mim. Está perdendo o contato aqui. Eu vou ter que reiniciar, pessoal, para poder fazer, viu? Aqui, ó. Está com essa novo grau de dificuldade aqui para gostar, gente. Deixa eu parar aqui, certo? Então, como eu estava falando, no regime sem perda, né? Você tem aí constante de fase aparece, gama igual a J beta, beta é ômega raiz de LC, né? Porque é ômega sobre V, V é 1 sobre raiz de LC. Essa característica é aquela que a gente obteve anteriormente na análise de campos, e a velocidade da luz no meio de preenchimento é 1 sobre LC, né? Muito bem. Vamos fazer agora a análise do que acontece quando você pega uma linha de transmissão e alimenta uma carga, uma impedância ZL. Né? O interessante é que começa a mostrar a diferença entre circuitos cujas dimensões são menores ou da ordem como de onda, é que as propriedades elétricas mudam dependendo de onde você mede. Né? Então, por exemplo, nós já sabemos que uma onda plana, ao encontrar uma interface, ela é refletida, né? Então, se você tem uma linha de transmissão que termina num material diferente, que é uma carga, você vai ter uma transferência de energia para essa carga, mas vai refletir uma certa quantidade, né? Então, você tem uma onda de tensão que vai, então uma parte vai voltar. Vamos convencionar, aqui você tem um gerador que está alimentando a resistência do gerador, mas vamos convencionar que a carga está localizada em Z igual a zero, né? E a gente observa, mede as propriedades da linha de transmissão terminada no ponto Z igual a menos L. Então, esse gerador, se eu posso pegar isso aqui tudinho, transferir para cá e transformar numa impedância equivalente, cujo valor é Z de entrada. Tá? Então, para todos os efeitos, se eu calcular essa impedância de entrada, eu posso calcular, se está muito perto, essa distância aqui é pequena em relação ao comprimento de onda, eu posso calcular a tensão, a corrente que circula aqui no sistema, tá certo? Posso calcular que a tensão no resistor RG, assim por diante. Né? Certo? Se a linha fosse infinita, a onda de tensão ela é só uma componente aqui viaja no sentido mais Z. Né? Observe que a nossa análise agora está para linhas sem perdas. Né? A gente vai analisar as propriedades idealizadas, né? De linhas sem perdas. Certo? E nesse caso, se a linha não tivesse nenhum retorno de potência, a corrente seria simplesmente a razão entre a onda, a tensão no mesmo sentido, né, e a impedância característica. Quando a linha é terminada em uma carga, digamos em Z igual a zero, né, então você pode calcular a tensão em cima da carga. Estão lembrando, né? A onda de tensão é V mais exponencial de menos J beta L mais V menos exponencial de J beta, desculpe, Z. Isso quer dizer, né? Essa é a fórmula que a gente desenvolveu, não foi? Em Z igual a menos L, nessa convenção que a gente está utilizando, em que Z igual a zero na carga, né? Então, V vale V mais exponencial de J beta L, né? Mais V menos exponencial de menos J, a mesma coisa, beta L, certo?
Bom, em Z igual a zero, ou seja, sobre a carga, sobre a carga ZL, né? Então você tem que, a tensão vai ser quanto, né? Isso aqui dá 1, isso aqui também, né? Tensão vale a soma de V mais V menos, né? A corrente, por sua vez, é 1 sobre ZC, esse termo menos esse, certo? A corrente sobre a carga vale 1 sobre ZC, V mais, menos, V menos, né? Certo? Ora, a gente pode aqui definir um coeficiente de reflexão que seja a razão entre a amplitude da tensão refletida sobre a amplitude da tensão incidente. Vamos definir aqui um coeficiente de reflexão, né, da carga, tá? Chamado de γ L, por definição, é V menos sobre V mais. Então isso aqui fica assim, né? V mais é uma informação que você obtém da potência do gerador, você sabe que é a tensão V mais, né? 1 menos 1 mais, aliás, γ L. Da mesma forma que vai ficar V mais sobre ZC, 1 menos γ L, né? Tá certo? Bom, se eu faço agora, isso aqui é a tensão na carga, né? VL, isso aqui é a corrente na carga IL. A razão dessas duas quantidades dá o quê? A impedância da carga, né? Então, se eu fizer a razão disso sobre isso, eu obtenho ZL. Tá? Então, isso permite me expressar o coeficiente de reflexão da carga em termos da impedância da carga e da impedância característica. Porque quando eu faço a razão, isso aqui sai, né? Fica ZL igual a essa razão da ZC, né? 1 mais γL sobre 1 menos γL. Então, dado ZL, sabendo de transmissão, eu sei qual é o coeficiente de reflexão, né? Ora, a inversão dessa fórmula é fácil de mostrar que vai dar γL igual a ZL menos ZC sobre ZL mais ZC. Veja a analogia que nós temos em termos do coeficiente de reflexão de uma onda plana em incidência normal numa interface, né? Lá era a diferença da impedância de onda, que não é impedância característica, é outra coisa, sabe? Z2 menos Z1 sobre Z2 mais Z1. Diferença de impedância sobre a soma. Se as impedâncias são iguais, reflexão zero. Tá? Certo? Então, aparece um parâmetro importante que tem total semelhança com aquele conceito de reflexão, só que aqui é a impedância mesma, característica da linha de transmissão que depende, né, da geometria, tá certo? Por favor, dá licença. Se você está aqui para assistir a aula, assista. Agora, se vem para cá para não assistir, bicho, desculpe, mas não fica chato eu aqui falando. Televisão, tecnologia, não sei lá, no WhatsApp, bicho. Hã? É o que você está fazendo? Era uma distância que você Sei, mas, pô, ó, veja bem, deixa eu falar uma coisa. Por que eu repito essa história? É perda de tempo ficar aqui e não está realmente raciocinando o negócio. Tá? É perda de tempo. Você fica 2 horas parado, depois chega na hora da prova, eita, não tive tempo de estudar. Por quê? Essas 2 horas você não estudou. Ou você está aqui estudando mesmo, ou vai estudar essa matéria em algum lugar na biblioteca. Mas perder tempo, bicho, não dá. Vocês ficam muito tempo sentados na sala de aula. São, acho que, umas 20 horas sentados. É muito tempo, assim, ocioso. Porque uma aula, realmente, se você não está ligado, é cansativo, certo?
Ou você realmente está já absorvendo aquele material que já ganhou tempo de estudo aqui, você está perdendo tempo. Tempo precioso, tá? Então, né, vamos fazer isso da forma certa, tá bom? Ok, vamos lá. Continuando. Então, vamos lá. Então, com essa reflexão na carga, né? Você tem total analogia com a análise de campos, certo? Bom, vamos olhar agora a impedância de entrada, né? Se eu meço a tensão nesse plano de referência Z igual a menos L, né? A tensão é corrente e faço a razão, tenho a impedância de entrada, certo? Então você tem aí, faça essa razão, V de Z igual a menos L vale a onda de tensão, né? Correspondente em Z igual a menos L, que é essa soma. A corrente Z igual a menos L é uma diferença, como eu acabei de mostrar, sobre ZC. O ZC vai para o numerador. Então, nós temos aí uma expressão, né? Você tem aqui V mais E elevado a mais J beta L mais V menos exponencial menos J beta L sobre isso aqui, né? Isso é porque a televisão, esse acoplamento com a televisão faz isso aqui ficar lento, né? Não fica tão bom como antes. Se eu botar V mais evidência, que vai dar igual a ZC dividir por V mais, né? Vai ficar... E dividir por exponencial de J beta L... Não, deixa aqui mesmo. Exponencial de J beta L mais gama L, né? E aqui vai exponencial de J beta L menos gama L. Exponencial de menos J beta L, por sua vez, o gama L, você joga aqui dentro, é igual a ZL menos ZC sobre ZL mais ZC. Então, observe que se eu jogar isso aqui dentro, eu vou ter uma expressão que depende das impedâncias, né? Da carga e característica, que aparece aqui também, certo? Manipulando um pouquinho essas expressões, a gente obtém esse resultado aqui. Ó. Tá? Impedância de entrada, escrito em termos das impedâncias de carga e característica, certo? E aparece um fatorzinho que depende da fase, né? Então, a impedância de entrada é uma função periódica da distância, certo? Varia com essa periodicidade aqui determinada pelo beta L. Beta 2π sobre lambda, né? Então, esse fator da tangente é L sobre lambda, né? Então, depende de quantos comprimentos de onda você anda na linha para ver que essa impedância pode mudar totalmente. Haverá situações em que ela vai ser puramente real, haverá situações em que ela pode ser puramente capacitiva, situações em que ela é puramente indutiva, ou seja, a linha de transmissão pode ser um indutor equivalente, um capacitor ou uma resistência simples. Né? Se calcular a admitância, é a mesma coisa, né? Basta fazer a inversa disso aqui, a admitância de entrada é algo que a gente vai usar em casamento de impedâncias, né? E usando elementos em paralelo, vai usar muita admitância, certo? Então, você tem essa relação aí, certo? Um outro parâmetro importante eu posso também imaginar que isso aqui é uma carga equivalente de impedância Zin, né? E calcular o coeficiente de reflexão aqui, certo? Gama. Né? Coeficiente de reflexão aqui seria Zin menos Zc sobre Zin mais Zc. Né?
Então, na entrada, o coeficiente de reflexão pode ser calculado dessa forma, né? Como a gente fez, quando era ZL, a impedância era ZL menos ZC, agora passou a ser ZIN menos ZC sobre ZIN mais ZC, né? Ou seja, e nesse caso, né, a coeficiente de reflexão é a tensão associada à onda refletida, que é V menos exponencial de menos J beta L. A onda refletida tem uma tensão associada a esse valor aqui. A incidente é V mais exponencial de J beta L. Então, o coeficiente de reflexão, na realidade, medida aqui, seria a tensão da onda refletida, que é essa aqui, sobre a tensão da onda incidente, que vai dar gama L e um fator de fase aqui, né? Certo? Vai dar esse valor aqui. Né? Você tem Z igual a menos L, um coeficiente de reflexão, que é dado por essa expressão. E o coeficiente de reflexão, então, é amarrado à impedância equivalente de entrada. Ou se você quiser transformar em admitâncias, tem essa relação que muda o sinal aqui, certo? Tá? Algumas propriedades dessas funções, que são essas funções que a gente usa, tá certo? O conhecimento da periodicidade dessas funções, né, de como elas se comportam, que nos permite fazer dispositivos, casar carga numa linha de transmissão, transferir máxima potência, fazer todas essas coisas, né? Então, o conhecimento dessas propriedades é muito importante, certo? Vamos definir um conceito que a gente vai usar muito aqui, né, em casamento, que é o conceito de grandezas normalizadas, né? Impedância normalizada de entrada é a razão em relação à impedância característica. Impedância normalizada vai ter uma barra em cima, então a de entrada vai ser Z. Né? A impedância normalizada da carga, por exemplo, vai ser ZL barra, né? Por definição, seria ZL sobre ZC. Tá? Admitância normalizada é a admitância de entrada sobre a admitância característica. Tá? E assim por diante. Né? Então, nossas expressões assumem essas formas particulares. Né? Antes era ZL mais JZC, né? Quando dividir por ZC, ficou ZL normalizado e 1 aqui. Certo? Ficou 1 aqui. E aqui ficou assim, desse jeito, né? Certo? As grandezas normalizadas. Coeficiente de reflexão é ZL menos ZC sobre ZL mais ZC, dividindo por ZC fica Z barra menos 1 sobre Z barra mais 1. Então, Z barra igual a 1 quer dizer uma impedância igual à impedância da linha de transmissão, né? Aí você tem a admitância normalizada, e aqui as definições, tá certo? Bom, esse é um conceito, né? Impedância normalizada. Outro conceito. Vamos olhar direitinho o coeficiente de reflexão, tá certo? A fase desse coeficiente de reflexão permite você determinar que tipo de carga você tem, tá certo? Às vezes a carga é uma incógnita, né? Às vezes você faz um sensor em que o sensor consiste em medir a carga para saber o que tem ali, certo? Por exemplo, né? Então, se eu medir magnitude e fase da carga, usando medidas na linha de transmissão, eu posso saber sobre a carga. Né? Bom, com esse fio de reflexão, em princípio, é um número complexo, né? Porque ele, quando foi definido, né, ele é a diferença de impedâncias sobre soma. Né? Uma linha sem perdas tem uma impedância característica que é a I de L sobre C. Esse é um número real. Tá? Agora, a carga não, pode ser capacitiva e indutiva, né? Pode ser um indutor com perdas, né? Então, a carga pode ser um número complexo. Né? Então, o coeficiente de reflexão, em princípio, é um número complexo. Ele tem um módulo, uma fase, que a gente vai denotar por φL. Né? Módulo do coeficiente é o módulo da razão. Né? Então, a gente pode sempre escrever que o coeficiente de reflexão vamos fazer aqui separado, certo? Coeficiente de reflexão de entrada
é V menos exponencial de menos J beta L, né? Sobre V mais. Essa razão V menos sobre V é o coeficiente de reflexão na carga, gama L, que é um número complexo. E aqui você tem um fator de fase menos J 2 beta L. Isso aqui, por sua vez, pode ser complexo, vai ser escrito como magnitude e fase, né? PL, L maiúsculo de carga, tá certo? Então, coeficiente de reflexão pode ser escrito como módulo de gama L exponencial de J, fase do coeficiente de reflexão na carga, menos 2 beta L, né? Então, numa linha de transmissão, o módulo do coeficiente de reflexão é, o módulo disso aqui dá 1, igual ao módulo do coeficiente de reflexão da carga. Ou seja, uma linha de transmissão pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos em que o coeficiente de reflexão é constante. Essa informação é importante na construção da carta de Smith, certo? O coeficiente de reflexão na linha de transmissão tem módulo constante, sem perda, né? Se fosse com perda, vai cada vez menor, certo? Pode mudar, né? Certo? Então, o coeficiente de reflexão tem essa forma aí, certo? Bom, e as ondas de tensão em corrente, como é que elas são, né? Qual é a magnitude da tensão ao longo da linha? Como é que seria, certo? Bom, aqui está a função que descreve, né? Num ponto Z igual a menos L, a tensão. Calculo o módulo quadrado, isso aqui, né? Leve em conta que isso aqui é módulo de gama L, exponencial de J, φ L, né? Então, você vai ter módulo disso aqui dá 1, vai dar módulo de V ao quadrado, né? Vai dar módulo de V mais ao quadrado. Aí vamos fazer isso aqui, né? Esse 1 mais isso vezes 1 mais isso conjugado, tá certo? Dá 1 mais módulo de gama L ao quadrado, mais 2 vezes a parte real disso aqui, que é cosseno, né? Uma coisa errada aqui, viu? Ah, desculpe, isso aqui está errado, né? Gama é isso, esqueci de um fatorzinho, menos 2 beta L, né? Certo? O gama, né, tem um fator de fase aqui, certo? Senão ele ficava sem variar, né? Então vai dar 2 vezes o cosseno disso aqui, mais 2 módulo de gama L, cosseno, né, de φL menos 2 beta L. Então aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é um módulo, né? Senão não faz sentido, certo? Módulo aqui também. Então, a tensão tem esse comportamento, a corrente tem esse outro, né? Dá para calcular também, módulo, né? Então, o que nós temos aqui, né? A tensão máxima ocorre quando isso aqui dá 1, que é um quadrado perfeito, né? Certo? E a tensão mínima, quando isso aqui dá menos 1, dá um quadrado perfeito, que é a subtração. A tensão máxima seria módulo de V máximo, vou botar aqui um mais, igual a módulo de V mais, que é a da onda incidente, 1 mais módulo de gama. Módulo de gama igual a módulo de gama L, tá certo? Tanto faz. Né? E a tensão mínima seria a amplitude da V mais aqui, 1 menos. Tá? Bom, pode ser negativo isso aqui? Não, né? Módulo de V máximo, não. Porque gama é sempre um número menor que 1, tá certo? O módulo com essa reflexão é ser menor que 1. Ele é uma diferença sobre uma soma. Em módulo, ele vai ser menor que 1. Certo? Mesmo que o zero seja complexo. Tá? Então,
Então, gama sempre vai ter um valor menor que 1 em módulo. Tá? Porque se ele fosse maior que 1, quer dizer que volta mais do que vai, né? Então, ela reflete mais do que vai. Então, não pode ser. Tá? A corrente, por sua vez, né, nos pontos em que a tensão é máxima, a corrente é mínima. Né? E vice-versa. Certo? Então, nos pontos de máxima tensão, a impedância tem módulo máximo. Porque a corrente vai no valor máximo, a corrente vai no valor mínimo. Tensão vai no valor máximo, a corrente vai no valor mínimo. Né? Nos pontos de mínima tensão, a impedância é mínima. Porque a tensão é mínima, a corrente é máxima. E esses pontos ocorrem, só é fazer isso aqui, né, periodicamente, tá certo? Quando isso aqui for um múltiplo, né, de π inteiro, certo? Então, existem posições específicas na linha, distantes entre si de lambda sobre 2. A periodicidade da função módulo é de lambda sobre 2. A tensão tem periodicidade lambda, mas o módulo, né, que faz assim, certo? A periodicidade é a metade, é lambda sobre 2. Corrente também, né? Se isso é verdade, a impedância também tem a mesma propriedade, que é uma razão de duas grandezas que tem essa periodicidade. A impedância tem periodicidade lambda sobre 2. Tá? Vamos ver só aqui rapidinho, tá certo? Isso aqui é um... Calculando, não está? Tem que calcular ainda. Notebook. Isso aqui é um exemplo, né, do que acontece. Uma linha de transmissão em que o coeficiente de fricção é 0, ou seja, a carga está casada à linha, a tensão, o módulo, não varia, certo? Constante. Né? Certo? Só olhar aqui, né? Se gama fosse 0, não tem diferença, né? Você não tem variação com a distância. Certo? Primeiro que você introduz reflexão, né? Você bota uma carga, você perde você vai essa vermelha, uma é tensão, outra corrente, né? Então você vai criando uma onda estacionária na linha de transmissão, né? E a tensão varia, certo? E se você variar a fase com essa reflexão, o primeiro ponto de máximo desloca, né? Isso aqui é a fase. Então, uma técnica que a gente vai falar já, né, de medir propriedade de carga é saber onde é que está o primeiro máximo de tensão na linha. Você pode medir isso, certo? Com a ponta de prova. Daí, onde é que está o máximo? Não está aqui. Daí você determina uma fase da carga. A fase com essa reflexão, você determina, na realidade, a fase da impedância. Né? Porque sabendo o gama complexo, você sabe ZL, a propriedade de fase da carga. Você tem essa informação, certo? Tem mais coisas interessantes aí. Se a gente calcular a impedância nos pontos de máximo e de mínimo, certo? Se a gente calcular a impedância, tá certo? Passar para cá, né? Quem já viu isso aí? Os valores máximos a gente já falou, né? E as correntes são essas quantidades aí. A impedância, se você calcular um módulo dela, por exemplo, no ponto de máximo, vai dar esse valor aqui, né? 1 mais módulo de gama sobre 1 menos módulo de gama. A gente pode calcular isso aí e vai... Bom, dá isso, né? Porque no ponto de máximo, né? Basta olhar essa expressão aqui, ó. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Nesse mesmo ponto aqui dá um quadrado perfeito em que é menos o sinal. Um dá 1 mais gama e o outro é 1 menos gama, né? Certo? Então, a razão V sobre módulo é o módulo da impedância nesse ponto extremo que dá 1 mais gama sobre 1 menos gama. Se você medir realmente a impedância de verdade, certo?
vai dar também essa mesma quantidade. A impedância de entrada dá exatamente isso também, certo? Ou seja, o que quer dizer? No ponto de máximo, ocorre esse fenômeno. A impedância se torna puramente resistível. Né? No ponto onde tem o máximo de tensão é o ponto onde tem a impedância nem é indutiva nem capacitiva, ela virou resistível, naquele ponto. Mesma coisa no ponto de mínimo. No ponto de mínimo também a impedância é puramente resistível, certo? Tá? Então, os valores nesses pontos, né, são esses aqui, ó. A máxima impedância é puramente resistiva, né, e vale 1 mais módulo sobre 1 menos módulo, e a mínima é puramente resistiva, é 1 menos módulo sobre 1 mais módulo. Né? Uma é o inverso da outra, certo? Produto das duas dá 1, normalizada, né? Ou seja, quer dizer que a impedância máxima e mínima, o produto delas dá o quadrado da impedância característica. Né? Então, se a gente escreve a impedância em termos de resistência normalizada e reatância normalizada, a gente tem uma função periódica de periodicidade lambda sobre 2. Né? E a gente tem aqui a função para a gente poder ver, tá certo? Deixa eu calcular aqui. Aqui vão aparecer 3 quantidades aqui, tá certo? Eu acho que tem impedância também. Pronto. Aqui está, eu estou mexendo aqui na carga, né? Uma carga, por exemplo, esse caso eu vou falar já, tá certo? Vamos fazer uma carga normal aqui. Uma carga puramente resistível, né? Não tem reatância, certo? Mesmo para uma carga puramente resistiva, a impedância ao longo da linha vai ter resistência e reatância. Se uma carga puramente resistiva, uma linha que termina uma carga resistiva, a impedância de entrada pode ser capacitiva, indutiva ou entre as duas coisas, certo? Basta eu variar aqui a resistência, né? Bom, se eu tiver um curto-circuito, certo? Curto-circuito, resistência igual a 0, né? Se meu ZL for 0, ou seja, eu terminar a carga num curto-circuito, emendar o condutor interno e externo no final, então quem é gama? ZL menos EC sobre ZL mais EC é igual a menos 1. Certo? Então o condutor, né, o campo elétrico bate, o refletido muda de sentido, de forma que o campo tangencial total dá 0 no condutor. É o que acontece aqui, a tensão total dá 0 no curto-circuito. Tá? Então, o curto-circuito tem essa propriedade, gama L igual a menos 1. Né? E você tem, em um circuito aberto, por outro lado, né? ZL muito maior do que ZC, né? Então, para um circuito aberto, ZL menos ZC igual a ZL, ZL mais ZC igual a ZL, e gama L igual a 1. Certo? Então, no curto-circuito, tensão 0, corrente máxima, né? O valor da corrente é máxima, né? Não pode calcular, certo? E no circuito aberto, a tensão é máxima e a corrente é 0. Não tem corrente, né? Em cima da carga, certo? Né? Então, se a gente olhar aqui a expressão, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar aqui para vocês. Qual seria a reflexão de entrada, né? A impedância de entrada, aliás. A impedância de entrada é 1 mais gama
sobre 1 menos gama, né? Isso. Então, o gama, por sua vez, num curto-circuito é quanto, né? Menos 1, né? Exponencial de menos J, 2 beta L, né? Certo? Então, a impedância de entrada vai ser 1 menos 1 em evidência, né? Sobre 1 mais 1 mais exponencial de J, 2 beta L. O que dá isso aqui, né? Só para dar um exemplo, no curto-circuito, como é que é a impedância de entrada, né? Isso aqui pode ser escrito como cosseno 2J seno, tá certo? Né? Isso aqui, se eu botar em evidência, multiplicar por exponencial J beta L ambos os membros, vai dar 2J seno, aqui vai dar 2J cosseno. Isso aqui vai dar J tangente de beta L. Então, uma linha de transmissão terminada num curto-circuito, ela é puramente reativa. Não tem perda, né? Curto-circuito não tem perdas. Então, é puramente reativa, tá certo? Isso aqui muda de sinal, né? Depende disso aqui, certo? Em beta L igual a π sobre 2, a impedância se torna infinita, mas reativa, certo? Depois muda de sinal, muda para negativo. Então fica capacitiva, indutiva, mas nunca tem a componente resistiva. Mesma coisa do circuito aberto. Se a gente fosse fazer, ia ter uma função parecida com ela, com um J na frente. Se você olhar aqui, o que acontece na simulação, sabe? Né? Uma resistência, uma carga zero, né? Vou botar zero aqui. A função tem duas coisas aqui, deixa eu ver. A função que está coberta aqui. Isso aqui é a resistência, que é zero, essa é vermelha, e essa aqui é a reatância, tá? Que é a função tangente, né? Certo? Isso aqui é o módulo, né? Sempre para cima é o módulo da impedância, certo? Sempre para cima. Então é a função tangente, né? Que ela tem fica infinito, mas ficar infinito quer dizer que você está ou curto-circuito ou circuito aberto. Então, uma linha de transmissão que é curto-circuito, meio como mediano depois, ela vira circuito aberto, depois vira curto-circuito de novo, tá? E assim por diante. E assim sucessivamente. Se eu botar aqui um circuito aberto, né? Deixa eu botar aqui 10.000, tá certo? Né? Esse aqui é um circuito aberto, né? Aliás, desculpe, 10.000 não, 10.000 aqui. Vou botar zero aqui. Puramente resistível, mas aberta, né? Daí dá isso aí, certo? Também dá uma função tipo cotangente, tem esses ramos aí, né? Certo? Finalmente, para a gente concluir aqui essa aula de hoje, a gente vai ver essa na última aula, com a carta de mídia, vai poder ver todas essas propriedades de forma mais simples, né? Como eu falei para vocês, se eu puder medir coisas que eu posso medir, existe deixa eu ver se eu acho aqui na web para mostrar, certo? Deixa eu botar aqui rapidinho, slotted line, waveguide. Deixa eu ver se a gente acha aqui imagens, certo? Para mostrar para vocês. Pronto, aí, ó. Tem meio complicado, tá certo? Pronto, esse aqui é mais simples de ver. Você pode aumentar aqui. Dá para ver bem? Essa é uma estrutura que está, se vocês observarem aí, isso aqui é um guia de onda como se fosse uma linha de transmissão, tá? Aqui tem uma escala graduada, aqui tem uma fenda ao longo dessa posição, na realidade não guia de onda, nesse guia de onda especificamente. Aqui não passa corrente, eu não estou interrompendo as linhas de corrente que tem dentro do guia. Então você pode fazer essa fenda sem perturbar o campo dentro do guia de onda, certo? Então você pega esse guia, que é a linha de transmissão no caso, termina numa carga, né, alimenta.
e mede com uma ponta de prova que penetra dentro do guia de onda. Vou bater em outro lugar, né? Com uma ponta de prova que penetra dentro do guia de onda, você vai medindo, né, o sinal máximos e mínimos, certo? Tensão máxima, ou seja, campo máximo, campo mínimo, quer dizer, tensão máxima, tensão mínima numa linha de transmissão equivalente, certo? Então isso é fácil medir. Não importa o valor absoluto. Se você medir a razão dessas duas quantidades, né, você tem um parâmetro importante que é chamado de razão de onda estacionária. SWR, né? Standing Wave Ratio, que é a razão de onda estacionária. Você pode medir com esse equipamento, as slotted line, né? E se você medir essa razão, tensão máxima e mínima, mede só, divide um pelo outro, tá? Então, você pode determinar a carga, que é incógnita, né? Então, por definição, a razão de onda estacionária é a tensão máxima sobre a mínima ao longo da linha, você mede, vai varrendo e mede, tá? E um segundo parâmetro que você precisa, aí você só tem a módulo, né? Se você souber a razão entre essas duas quantidades, né? Pela nossa formulação, isso dá exatamente 1 mais gama, que é o V mais é proporcional ao mais gama, e o V menos é proporcional ao menos gama. Então, você tem, medindo isso aqui em laboratório, você tem o quê? O gama, você obtém o gama, né? Basta inverter isso aqui, certo? Então, uma coisa você determinou, né? O módulo de gama, que é o quê? Módulo de ZL menos ZC, sobre módulo de ZL mais ZC. Uma segunda propriedade que você pode medir é onde está o primeiro máximo, né? Porque quando você faz isso, você determina agora a fase do coeficiente de flexão. Você vai lá e vê, bom, próximo dessa vida, qual é a distância? Vê na escala graduada, né? Você vê na escala graduada qual é a posição dele, e com isso você determina a fase, né? Primeiro máximo. Porque essas coisas estão relacionadas, como eu acabei de mostrar aqui, né? Tem uma fórmulazinha que eu passei por cima, mas está aqui guardada. Primeiro máximo é diretamente relacionado à fase da carga, né? Você determina o primeiro máximo, ou primeiro mínimo, qualquer coisa. Primeiro alguma coisa, né? O máximo ou mínimo. Você pode determinar, então, módulo e fase da carga, você determina a carga, né? Mais uma coisa que você pode determinar vendo a periodicidade, né? Você vai varrendo, né? Vendo a distância entre máximo e entre mínimo, você tem o convênio de onda dentro do guia, que não é a mesma coisa do convênio de onda numa linha de transmissão. Ele depende da estrutura, você pode medir também, certo? Medindo convênio de onda, quer dizer, você está medindo a frequência da fonte. Você pode medir a frequência medindo distância, certo? No fundo é isso. Mede a distância, sabe a frequência da fonte com uma certa grau de precisão. Ok? Bom, então vamos parar por aqui. Certo?